nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, igreja. Estamos aqui hoje sim, vamos cumprir a missão de continuar o nosso estudo sobre a graça de Deus. Hoje nosso capítulo é o capítulo penúltimo do nosso estudo, capítulo número 19, que se chama Disciplina e Juízo. Hoje nós vamos entender o papel da graça no juízo, vamos falar um pouco do que é a disciplina de Deus, a quem se aplica, com qual propósito se aplica, E esse é um tema, irmãos, bastante complexo e sério. Toda vez que nós vamos falar sobre o caráter de Deus, nós precisamos nos preparar. Eu lembro que há algum tempo atrás o pastor trouxe estudo sobre isso para nós aqui. Não lembro se ano passado, não sei se o irmão Kleber e a irmã Débora participaram desse estudo, falando sobre o juízo de Deus, ou se foi antes da chegada dos irmãos, então foi um período antes. A irmã Franciele e o irmão Lourenço, eu tenho certeza que não estavam aqui nessa época. Mas o pastor inúmeras vezes já, não só essa vez, já trouxe para nós, principalmente no Ministério do Louvor, estudos e reflexões acerca disso. E nosso capítulo de número 19 hoje vai justamente falar sobre isso. Irmãos, como os irmãos têm acompanhado, hoje é o 19º capítulo, não há nenhuma novidade, mas existem muitas referências bíblicas nesses estudos. Eu não contei, mas eu estimo que somente nesse capítulo de hoje que nós vamos falar, o pastor Luciano Subirá deve ter colocado no mínimo uns 50 citações bíblicas dentro desse estudo, e mais umas 4 ou 5 de algum livro, de algum escritor, de algum pensador. Tranquilamente dava para nós dividirmos esse tema em uns 3, 4 encontros, mas hoje nós vamos tentar aqui sintetizar tudo que o estudo tem para trazer para nós nessa noite. E muitos versículos não podem ficar de fora, então peço a compreensão dos irmãos. Nós vamos visitar diversos versículos da Bíblia hoje e entender tudo que tem a ser ministrado aqui. Como os irmãos estarem orando para nós estarmos iniciando o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque estamos na sua casa, Senhor. Eu quero te agradecer por estar aqui. Ó Deus, o Senhor sabe, no último culto não pude estar, o Senhor sabe o motivo, mas o Senhor já nos deu a vitória. Agradeço pelas crianças que estão em casa, ó Deus, para a Débora. E aí peço ao Senhor o seu direcionamento nessa noite, que nós possamos estar, ó Deus, com o coração aberto a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Usa a minha vida, Senhor, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que foi ministrado ao meu coração e que o Senhor deseja que seja ministrado ao coração da tua igreja. Nós pedimos ao Senhor o seu direcionamento nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus que eu vou ter a ajuda do pastor Lucas hoje. Estava com saudade do pastor. Você já achou alguém lá para me substituir nas referências lá durante a pregação? Tem sempre na frente, Sempre na frente. Mas bom que glória a Deus que a família do pastor Lucas está aqui conosco hoje. E o pastor Lucas vai nos ajudar aí na pregação de hoje, abrindo aí os textos, são bastantes, Irmãos, disciplina e juízo. Quem aqui foi disciplinado pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou por quem te criou? Acho que todo mundo pode levantar as mãos. Semana passada, eu vim aqui, nós falamos sobre o papel de cada um no lar, e quando nós falamos sobre a paternidade e a maternidade, nós falamos sobre a disciplina. Porque a disciplina é bíblica, A disciplina, ela é algo que vem de Deus para conosco, Então, primeiro, porque Deus nos amou, Ele nos disciplina, assim como nós pais, ou eu posso falar como nós pais, temos amor ao nosso filho, nós temos como dever discipliná-los. O primeiro texto que eu quero que os irmãos abram para acompanharmos aqui nosso estudo é Hebreus 12, do 5 ao 14. Esse texto vai nortear aí o nosso estudo nesse primeiro momento. Então, Hebreus 12, 5. Nós vamos ler até o 14. Diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe.
é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E aí no 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, disciplina, irmãos. Aqui esse texto, ele já resume bem o que nós temos para entender nessa noite. Então, disciplina é um processo de santificação. Nós estamos falando sobre juízo, mas nós podemos usar aqui a palavra correção nesse primeiro momento. A disciplina de Deus, o juízo de Deus como uma correção. Nós, enquanto cristãos, para nós, Deus age com a sua disciplina para nós como algo corretivo, como um ajuste de rota, vamos dizer assim. Então nós vamos ver durante os outros textos que como Deus trabalha dessa maneira. Então nós, enquanto igreja do Senhor, temos para nós a disciplina do Senhor, né? Para que nós não sejamos julgados lá no final, né? Então o juízo de Deus para os que estão na sua casa hoje é para que no futuro eles não sejam condenados no dia do juízo final. Isso é como se fosse um resumo da nossa aula de hoje. Mas é importante nós falarmos sobre o juízo de Deus, porque desmistifica um Deus bonzinho, né? O pastor Lucas está aqui, o pastor Lucas sempre fazia referência, fazia o coraçãozinho, né? As pessoas acham que Deus é bonzinho, Deus é somente amor, né? Mas Deus também é juízo, né? E correção, como nós já vimos, é um ato de amor. Nós lemos aqui no texto, né? Os pais, quando amam seus filhos, os corrigem. Vamos abrir 2 textos de Provérbios e vamos entender o que, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus já dizia sobre amor e correção. Vou pedir para um dos irmãos abrir Provérbios 3, 12, e outro irmão vai abrir Provérbios 13, 24. Quem abriu Provérbios 3, 12? Portanto, o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende o filho a quem deseja bem. Olha aí, a palavra correção, e fazendo um paralelo entre o amor de pai e filho e Deus para conosco. E Deus corrige a quem ama. Então nós vimos a palavra correção ligada ao amor. E o contrário, o que seria? Provérbios 13, 24. Quem abriu? Quem o ama, falando do filho, não hesita em castigá-lo. Esse foi um dos textos que nós abrimos quando nós fizemos um estudo aqui na Escola Bíblica Dominical, falando sobre o discipulado dos filhos. Ou seja, é algo divino essa correção, essa disciplina, né? Sempre usando o paralelo do pai com o filho, essa relação paternal. Deus sempre usa, porque Deus é o nosso pai. Então nada melhor de Ele nos mostrar como nós sentimos quanto pais aos nossos filhos. Se nós os amamos, nós devemos corrigi-los e discipliná-los. Isso é um ato de amor segundo a palavra de Deus. E Deus, da mesma forma, age assim conosco. Vamos fazer agora aqui um paralelo entre disciplina e juízo. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, 31 e 32.
1 Coríntios 11, 31 e 32. O apóstolo Paulo diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É o que eu disse aquela hora, há pouco. A disciplina na vida do cristão, ela tem um propósito, que é o versículo 32 aqui, ó, para que não sejamos condenados com o mundo. Se Deus disciplina a quem Ele ama, nós, enquanto povo de Deus, somos disciplinados em amor, para que não caiamos em condenação. Vamos caminhar para o próximo livro da Bíblia, segunda carta aos Coríntios. Vamos abrir no capítulo 7. 7, 8 até o 10. Então, 2 Coríntios 7, 8 ao 10. Diz assim, 2 Coríntios 7, 8: mesmo que a minha carta, essa que nós acabamos de ler, tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, no primeiro momento, nós vimos ali Paulo repreendendo o povo, exortando o povo, e no segundo momento, na segunda carta, os frutos que aquela repreensão gerou. Então Paulo diz: no começo eu fiquei arrependido, talvez eu fui muito duro, vou contextualizar aqui, mas depois eu vi que foi bom, porque vocês compreenderam. No momento da disciplina, ninguém gosta de ser disciplinado. A disciplina, porque geralmente vem algo que nos confronta, nós temos que mudar a rota, mudar o curso, correção. Então, nem sempre é agradável a disciplina, quase sempre, Vamos relembrar lá dos tempos dos nossos pais, nem sempre a disciplina era carinhosa, nem sempre a disciplina era sem dor, sem choro, mas aqui nós vemos que essa dor, essa tristeza, ela gera um arrependimento, e é esse o objetivo, Mas eu quero voltar agora para os irmãos no versículo 1 desse capítulo aí, 1 Coríntios 7, 1, que diz assim, quem pode ler aí, por favor? Primeira Coríntios, 2 Coríntios 7, 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aí, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aqui aparece uma palavra importante para o nosso estudo de hoje, a palavra temor. Falando de temor, nós precisamos entender a revelação completa de Deus. Como eu disse, nós estamos falando dos atributos de Deus. Então Deus, Ele é um Deus severo ou Ele é um Deus amoroso? Ele é um Deus de juízo ou Ele é um Deus de amor? Irmão Lourenço, qual que o irmão acha? Os dois. Pastor? Os dois caminham de mãos dadas, Porque Deus é imutável. E Deus, irmãos, Ele tem vários atributos, que andam juntos. Deus não pode ser só amor e Ele não pode ser só justiça. Então sempre Deus age das duas maneiras com o seu povo. Vamos abrir Romanos 11, 22, texto conhecido aqui nesses estudos quando falamos sobre juízo, Deixa eu abrir aqui também, Romanos 11, 22.
Diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Então quem vai, vamos dizer assim, determinar se Deus vai agir com justiça ou com bondade, são as nossas atitudes. Olha o que o texto diz: para aqueles que caíram, bondade. Perdão, aqueles que caíram, severidade, mas os que se mantiveram em bondade, esses têm o amor de Deus, né? Ou seja, existe aí uma contrapartida, vamos dizer assim, das nossas atitudes para como Deus trata. A pessoa que busca uma vida reta, ela não precisa ser disciplinada constantemente, né? Geralmente isso acontece quando a pessoa está pisando na bola, né? Então, bondade e severidade de Deus, as duas visões andam juntas quando nós olhamos para Deus, né? Nós não podemos cair no engano do que nós temos acompanhado aí. Eu tenho conversado às vezes com o pastor sobre isso, sobre as pregações que nós temos ouvido por aí lá fora, né? Tem muitos pregadores aí que têm conquistado fama, né, gravando especiais, lotando estádios, mas quando nós vamos ver o que esses pregadores têm ministrado, são palavras muito superficiais, muitas vezes envolvidas em heresias, né? Ou seja, esquece a parte de que Deus é justo, e exalta-se muito a questão do amor, um Deus inclusivo, um Deus que te ama como você é. Quem nunca ouviu isso, né? Deus te ama do jeito que você é, e isso não é o que a palavra de Deus nos aponta aqui. Deus não ama você do jeito que você é, Deus ama você do jeito que você está. Venha, mas quando você é confrontado com o Evangelho, você vai entender que você precisa mudar o curso, né? Algumas coisas na sua vida precisam ser mudadas, e isso é fundamental para o cristianismo, essa mudança de vida. O nome já diz conversão. E você vai para um rumo e você faz a conversão, você muda de rumo, né? Continuando aqui, nós falamos lá no texto que o pastor Lucas leu sobre permanecer com temor ao Senhor. Vou citar aqui alguns textos que falam sobre temor no Novo Testamento. Então nós vamos ver ali em Atos 2,43 diz assim: em cada alma havia temor, falando da igreja primitiva. Em Atos 5,11 diz assim: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram as notícias desses acontecimentos. Depois do episódio que aconteceu com Ananias e Safira, nós vamos falar sobre isso mais à frente. 3. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Isso está em Atos 9,31. Em 2 Coríntios 5,11 diz assim: assim conhecendo o temor do Senhor. Em Efésios 5,21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ainda em Filipenses 2,12: desenvolver a vossa salvação no temor e no tremor. Por que estamos falando sobre isso? Irmãos, a palavra de Deus, lá em Hebreus 12, 29, nós vamos abrir esse texto agora. Então, Hebreus 12, 29. Diz assim: vamos ler o 28 também. Então, Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e o quê? Temor. Santo temor, tem que ter minha versão. Porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Irmãos,
esse texto é um texto daqueles que nos ligam um alerta. Concordam comigo? Então, falando que já que nós recebemos um reino inabalável, nós devemos reter a graça. Nós já falamos aqui de reter a graça, né, em outra oportunidade, né, de reverência e temor ao Senhor, porque Deus é fogo consumidor. Olha só, né? E aí o autor aqui estava conversando com um jovem, e o jovem falou assim para ele: pastor, eu sempre aprendi que nós devemos obedecer a Deus porque nós amamos a Deus, não pelo temor, sim porque nós amamos a Deus. Aí ele falou assim: parabéns, você está certo, você está certo, mas o seu amor é inabalável, o seu amor nunca vai faltar. Há um tempo atrás o pastor falou sobre isso, né? Sobre nós fazermos algo por amor, mas até onde vai esse amor? Então o pastor coloca aqui, o pastor Luciano Subirá, ele faz uma analogia como se o temor ao Senhor fosse um paraquedas reserva. O paraquedas principal é o amor, né? Falando sobre a obediência a Deus. Então nós obedecemos a Deus pelo amor, mas se nosso amor falível, perdão pela redundância, mas ele falha, nós temos um paraquedas reserva, que seria o temor. Então se não vai pelo amor, vai pelo temor, né? Então ele até vai mais a fundo, né? O paraquedas reserva, ele é feito para não dar problema de jeito nenhum. Ele é um paraquedas menor, ele abre de uma maneira separada. E aí fica a pergunta: mas por que então não se usa esse outro paraquedas? Porque ele é um paraquedas de emergência. A queda, ela é mais brusca, você não tem aquela descida panorâmica como o paraquedas principal. Então ele é para ser usado no momento de emergência. Mas o fato é que nosso amor, ele é falível. E aí nós temos que ter temor, porque senão nós não vamos obedecer a Deus, e aí nós estamos caindo em condenação. Não é uma opção obedecer a Deus, né? Não é uma opção, nós temos que obedecer a Deus. Mas será que nosso amor vai sempre ser o suficiente para nós amarmos a Deus? Né? O pastor falou sobre isso, né? O amor que eu tenho pelo meu irmão vai fazer eu assumir um compromisso com ele de estar presente no ministério que ele participa, ou eu ser o braço direito do pastor? Somente o amor ao pastor vai ser capaz de mover isso dentro de mim, né? O pecado corrompeu os valores que Deus colocou dentro de nós. Então nosso amor hoje é um amor falível. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. O temor precisa fazer parte da nossa vida, assim como o amor a Deus, né? Para obedecermos a Deus, o amor e o temor tem que estar dados de mão dadas ao Senhor. Vamos abrir um texto lá em Êxodo 20, 18. Então, Êxodo 20, 18. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e tu ouviremos, porém não fale Deus conosco, porque não, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha só, o temor para a obediência de Deus, ela não é algo exclusivo da nova aliança. Nós vimos desde lá do Êxodo, como esse texto que nós vimos agora. Então, todo o tempo existiu, na verdade precisou do amor ao Senhor e do temor ao Senhor. Vamos abrir mais um texto. Como eu disse, irmãos, a paciência dos irmãos, são vários textos bíblicos, mas isso enriquece e nos dá um norte assim, de tudo que nós estamos vendo está dentro da palavra de Deus. Então, Mateus 18, 15 e 17, vamos ver o que diz aí. Mateus 18, 15. Eu vou pedir para um irmão abrir 1 Coríntios 5.
vamos ler também esse texto. Mateus 18, 15 até o 17 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano, ou seja, tira fora. Agora vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios 5. Nós vamos ler do 5, do 1 até o 5. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Algum irmão pode fazer a leitura, por favor? Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação tal. Falem ainda entre gentios, como é a ver que é a coisa da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos entristeceis. Não decidem de vós tirar quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, o tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha aí o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Tinha um camarada lá que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E Paulo manda tirar esse homem do meio do povo. E olha o que diz o versículo 5: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E lá atrás, nós vimos em Mateus, Jesus falando também sobre chamar o irmão à correção. Se o irmão não aceitar, ele precisa ser desligado. É importante nós notarmos que a disciplina ou a correção, ela tem um propósito específico, que é de recuperar a pessoa, né? Um dos propósitos é esse, é não perder a pessoa, não que a pessoa se vá, mas sim que ela seja recuperada, né? Jesus não disse que se o irmão aceitar a conversa, você ganhou o irmão, né? E aqui nós vamos ver que o propósito é sempre o da correção, de ajuntar, de corrigir a pessoa e a pessoa se manter ali firme junto com o povo. Mas se a pessoa não aceita, ela precisa ser desligada. Então a Bíblia é bastante clara nesse sentido, né? Para quem não aceita a correção. Vamos para 1 Timóteo 5,20, eu vou ler, os irmãos podem apenas acompanhar aqui. Diz assim: os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Em Atos 5,11, nós já lemos esse versículo, fala que o povo se encheu de temor pelo que aconteceu com Ananias e Safira. Só para os irmãos relembrarem, Ananias e Safira era costume, mas não era obrigado. No tempo da igreja primitiva, os irmãos tinham o costume de vender as suas posses, as suas terras, e trazerem aos pés dos apóstolos, para que se dividissem e ninguém passasse necessidade. Os irmãos podem ler os primeiros capítulos de Atos lá. Era assim que funcionava a igreja naquela época. Então as pessoas se desfaziam de suas propriedades e ofertavam para os irmãos mais necessitados. Quem administrava isso era os apóstolos. Ananias e Safira venderam lá uma posse deles e entregaram os pés dos apóstolos, mas antes eles tinham combinado de entregar um valor menor. E Pedro perguntou para Ananias: por quanto você vendeu? Aí Ananias falou: por tanto, a quantidade que está aí. E isso entristeceu o Espírito Santo de Deus, e Ananias morreu ali nos pés do apóstolo. Mais tarde vem Safira, o apóstolo pergunta para ela: por quanto você vendeu a terra? E ela fala: por esse tanto, mesmo tanto que Ananias tinha dito. Mas eles retiveram uma parte. Da mesma forma, Safira também morreu ali. Irmãos, Ananias e Safira, eles não morreram porque eles deram pouco dinheiro nos pés do apóstolo, mas sim porque eles mentiram ao Espírito. Eles não eram obrigados a fazer aquilo, era um costume da igreja, mas eles estavam corrompidos dentro do seu coração. É como se eles tivessem roubado ali, porque não era obrigação deles. Mas se eles
fizeram, eles deviam fazer com sinceridade, né? E ali, então, eles morreram, e aquilo, como nós vimos no versículo 11 do capítulo 5 de Atos, causou temor em toda a igreja que estava ali. Da mesma forma, nós vemos aqui em Timóteo, 1 Timóteo 5,20, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então a repreensão, a correção, ela tem o objetivo de não fazer a pessoa cair, mas sim de manter ela. E um segundo objetivo é no coletivo, né? O exemplo, né? Não sei se vocês já viram os vídeos que tem na internet, assim, a criança não quer comer, aí o pai está lá, oferece a comida para um ursinho, aí ele faz com a cabeça do ursinho assim que não quer comer, vai, bate no ursinho. Aí ele oferece a comida para a criança vai e come. Ou seja, o exemplo que ela vem do lado não é nada positivo, né? Mas a correção, a disciplina, ela tem esses dois objetivos, né? Não deixar que o irmão caia e mostrar no coletivo ali a repreensão para todos. Vamos ver agora o que diz Apocalipse 2:21. Eu vou ler aqui para os irmãos. Apocalipse 2:21 diz assim: dei tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há próstro de cama, bem como uma grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que lhe incitam. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Isso aqui Deus falando para a igreja de Tiatira. Jesus falando para a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse. Importante nós entendermos aqui o primeiro versículo que nós lemos, que é o 21, que diz assim: dei tempo para que se arrependesse. Então sempre, irmãos, nós podemos ver esses episódios sempre antes da correção, da disciplina do Senhor. Existe um tempo para arrependimento. Constantemente nós somos chamados ao arrependimento, à autocorreção, vamos dizer assim, né? Para que o juízo de Deus não entre, vamos dizer assim, em cena. Então existe uma prévia oportunidade da correção. E aí que entra a graça. Nosso estudo fala sobre graça transformadora, 19º capítulo hoje. E a graça vem daí, dessa oportunidade que nós temos de não sermos disciplinados ou corrigidos por Deus, né? Não precisarmos da correção divina, e sim, anteriormente nós caminharmos da maneira correta. Um dos últimos textos que nós vamos abrir, mas também importante, é Hebreus 10:26. Esse também é um texto que liga um alerta para nós, que conhecemos a palavra de Deus. Hebreus 10:26 até o 31 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui fala de pecar deliberadamente. Nós estamos falando justamente do contrário, né? Da autocorreção. Aqui, eu entendo esse texto que o pecar deliberadamente é como se nós pisássemos em Jesus, que é o que a palavra diz.
Qual mais castigo severo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés de Jesus, profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Então, nós que reconhecemos a palavra e pecamos deliberadamente, a pergunta que o escritor aqui faz é essa: qual mais severo castigo receberá? Então, esse é um texto que nos liga aí um alerta para nós quanto ao pecado. E nós estamos falando dessa luta contra o pecado durante todo o estudo desse livro, que fala sobre graça. João 3,18 diz assim, já estamos caminhando para o final agora, nós vamos falar sobre os tempos do juízo, para nós finalizarmos. Mas diz assim: quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não creu o nome do unigênito do Filho de Deus. Aqui nós falamos sobre um julgamento, e haverá um grande julgamento futuro, irmãos? Mas nós sabemos que alguns julgamentos ocorrem de maneira imediata e outros de maneira futura. Ananias e Safira, eles receberam um julgamento imediato. Foi imediato, eles caíram aos pés dos apóstolos assim que eles mentiram ao Espírito. Eu sempre me recordo de um texto lá do Antigo Testamento de Uzá. Uzá também é uma morte assim, bastante conhecida, porque Uzá, aos nossos olhos, ele não merecia morrer. Ele tinha uma boa intenção, pastor? Estava carregando a arca na carroça de boi. A carroça bateu lá no buraco, a arca da aliança, que é a presença do Senhor, ia cair no chão. Ele pôs a mão para que a arca não caísse e caiu fulminado no mesmo instante. Aí a gente pensa: nossa, mas ele tinha uma boa intenção. Mas a ordem do Senhor já começava que não era para ser transportado daquela maneira. Tem que ser os descendentes de Levi carregar ela sobre os ombros. Já estavam carregando sobre o carro de boi. Depois Davi se arrependeu e nem continuou o transporte. Os irmãos podem ir lá no texto. E não podia tocar na arca quem não era da tribo de Levi, quem não era um levita. E ele e seu irmão conduzindo ali a carroça de boi. No momento, eu acho que até pelo impulso, meu Deus, a presença do Senhor vai cair no chão, vou segurar. E aí ele morreu. Ali também o julgamento de Uzá foi imediato. Mas nós sabemos que existe um julgamento futuro, e ali todos serão julgados. E é nesse julgamento que os cristãos, nós como povo de Deus, não podemos ser condenados. Então por isso Deus age com a correção. A palavra de hoje é disciplina e juízo, mas nós falamos muito sobre correção do Senhor. Então nós, como igreja do Senhor, nós somos corrigidos, para que quando chegar o julgamento final, nós não sejamos condenados, chegamos lá e sejamos aprovados para viver uma vida eterna na presença do Senhor. Último texto, também o pastor recentemente falou sobre isso no domingo, numa pregação de domingo. 1 Pedro 4,17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, ímpios e justos serão julgados. Isso é inevitável, Cada um no seu tempo, cada um à sua maneira. Mas cabe nós aceitarmos aí, quando acontecer, essa correção do Senhor, nos atentarmos à palavra do Senhor, para aquilo que Deus é, justiça, mas também amor, E sempre foi assim, desde o Antigo Testamento, Deus era justiça e amor. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus também é justiça e também é amor. Deus é imutável, Ele nunca mudou, Então cabe a nós, na sua palavra, buscarmos retidão, para sermos aí aprovados, pois sabemos desse juízo. Amém, irmãos? Se tudo der certo, semana que vem nós encerramos o nosso livro, nosso 20º capítulo. Eu e a irmã Aurinete vamos dividir o último texto, o último capítulo, e vamos finalizar assim esse estudo aí. Amém?
Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento na sua casa, pela tua palavra, Deus, por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela sua revelação. Ó Deus, e nos ajuda a mantermos firmes no seu caminho, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é amor, que o Senhor nos ama, e por isso o Senhor disciplina, corrige o seu povo, ó Deus, porque o Senhor nos ama, assim diz a sua palavra. Nos ajuda, ó Deus, como igreja do Senhor, a fazer o que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos aprovados como servos do Senhor. Nossa oração é essa, de gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.